possamos crescer, ó Deus, em conhecimento de Ti. É verdade, meu Deus. Meu Deus, que não falte, Senhor, a Tua direção. Deus, que não falte, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Senhor, visitando, Senhor, movendo os nossos corações, para que possamos, Senhor, mais e mais ser servos fiéis a Ti. Senhor, opera, ó Deus, na nossa vida. Liberta, Senhor, de tudo, Senhor, que nos preocupa. Liberta, Senhor, de tudo que não glorifica o Teu santo nome. Derrama, Senhor, do Teu sangue sobre a nossa vida. Senhor, e perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Purifica-nos, Senhor, para que possamos estar na Tua presença e Te louvar em espírito e em verdade nesta manhã, ó Deus. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar a palavra ao nosso pastor Alan. Amém. Vai trazer um estudo para nós, um recado de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Fique à vontade. Se é possível, distribuir para os irmãos. Irmãos, estejam à vontade, podem sentar-se. Isso aqui, se faltar e ficar um para um casal, no caso, eu acho que dá sim, acho que eu tirei 20. 20 acho que dá sim. Eu sou uma ovelha perdida, pessoal. Era. Já foi encontrado, irmão. Glória a Deus. É o quê? É o estudo para você ver. Cooperar com a presbiteriana Nova. Para ser resgatado. Na rua 13 anos de rua, calçada. Até está sangrando os do pé. Já percebi que as pessoas chegam assim. Quer resgatar uma alma? Davi, ô Davi, quiser participar, senta aí e fica quietinho, tá bom? Estudar. Estudando com isso. Graças a Deus. Meus amados, bom dia a todos. Graça e paz. Amém. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Nós desejávamos isso há bastante tempo e só não viemos antes realmente porque não foi possível. A seara é grande, como diz a palavra, os trabalhadores são poucos e a minha esperança e oração é que cada vez mais irmãos em Cristo se disponham a fazer a obra e é o que nós temos procurado fazer, para a glória de Deus. Vivemos um tempo muito difícil, vivemos um tempo onde a maior dificuldade nem é a questão da pandemia, com certeza, mas a maior tragédia que está acontecendo são os desvios da palavra em muitos lugares que se dizem igreja do Senhor. E por conta desses desvios, muitas pessoas não estão conhecendo nem o verdadeiro Evangelho, nem o verdadeiro Jesus. Nenhum, nem outro. O que elas ouvem falar de Jesus muitas vezes é o que elas ouvem pela televisão ou por alguns pastores conhecidos na internet que muitas vezes apresentam uma imagem distorcida de Cristo, como se Ele tivesse vindo ao mundo para que fizesse as nossas vontades, como se Ele tivesse a obrigação de nos atender, quando na verdade nós é que somos os servos e Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Estávamos todos perdidos, mas Ele, por sua misericórdia, verteu seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E uma vez conhecendo esse Jesus maravilhoso, o que mais podemos querer? Só temos a agradecer e dizer: eis-me aqui, usa-me, seja feita a tua vontade na minha vida, porque estávamos perdidos, irmãos. Estávamos completamente perdidos, mas por sua misericórdia, o Senhor nos resgatou. E hoje nós estamos vendo uma situação muito grave nas igrejas. Eu não estou aqui para falar mal dos meus irmãos que congregam em outras denominações,
Mas muitos deles, a situação é tão grave, que muitos deles nem sabem que estão sendo enganados. E às vezes repetem o engano que estão ouvindo, achando que estão pregando o Evangelho, quando na verdade estão enganando a si mesmos. E em muitos lugares o que se prega é para se agradar o homem, e não para que o homem se arrependa de seus pecados e se converta ao Senhor. Então é uma situação grave, irmãos, e nós temos uma missão. Eu não quero de forma alguma que venhamos cair no engano de pensarmos que nós somos os únicos que pregam a verdade. Não, isso seria uma grande mentira, né? Claro que, assim como Elias estava enganado quando pensou que não havia mais ninguém fiel a Deus, o Senhor disse a ele: ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. E ele pensou que era o único, né? Então que nós não nos esqueçamos que existem também outras congregações que estão também sendo fiéis ao Senhor, independente de nome de denominação. Nós não estamos aqui para pregar nome de denominação, estamos aqui para pregar Jesus Cristo. E o que está acontecendo é que outro Jesus está sendo pregado, outro Evangelho está sendo pregado em muitos lugares, e com isso, outro Espírito também está operando, que não é o Espírito Santo. Então nós temos que voltar à verdade do Evangelho. E o que vocês receberam na mão é um apanhado de 10 princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, que são princípios que já estão no site da nossa igreja há bastante tempo, né? Inclusive o primeiro ponto, ele precisa ser até consertado, o modo como ele está escrito, porque o modo como ele está escrito, ele não está dando bem a entender o que ele significa, a não ser lendo o que está abaixo, né? Mas o primeiro ponto, mas antes disso vamos ler o que está aqui, os 10 princípios bíblicos que definem a Igreja Bíblica Cristã. Estou me referindo ao nosso ministério, né? E a seguir nós temos: para nos protegermos de distorções da palavra que podem gerar heresias, devemos observar atentamente os princípios a seguir. Dos 4 primeiros pontos resultam as afirmações restantes. Então são 10 pontos que nós temos aqui, e os 4 primeiros, eles fazem com que tenhamos os outros 6 a seguir. O primeiro deles está escrito: explicamos a Bíblia com a própria Bíblia. Porém, foi reformulado e o que vai estar no site é: ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Amém? Porque o termo explicamos dá a entender que a Bíblia precisa de um explicador, né? A Bíblia por si só se auto-explica. Então decidimos mudar o explicamos para ensinamos. Ensinamos a Bíblia com a própria Bíblia. Colocamos de uma forma mais fácil de entender, porque se a gente escreve assim, ensinamos a palavra, né? Quem não é convertido não conhece o evangeliquez. Então não sabe o que é a palavra, ensinamos a palavra, né? Muita gente não sabe que a palavra é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então colocamos o que dá um melhor entendimento. Ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Todos esses pontos aqui estão no site da igreja já há mais de um ano, né, colocados ali. Foram reformulados agora recentemente. Há poucos dias atrás chegou-se a uma configuração final, que é essa que vocês têm aqui, acrescidos de mais versículos bíblicos para cada ponto, e já está lá no site nesse novo formato, embora os pontos todos permaneçam exatamente os mesmos. São exatamente os mesmos. Então, primeiro, ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. A Escritura, com a Escritura se interpreta, não sendo a mesma de particular interpretação de homens. Então vamos dar uma pausa aqui. Com isso nós queremos dizer que, como foi há poucos dias atrás, não sei se foi domingo passado ou retrasado, que o pastor trouxe um estudo sobre a questão do calvinismo e arminianismo. Nós não nos autorrotulamos, como muitos fazem. Ah, eu sou calvinista, ah, eu sou arminiano, né? Ou eu sou sei lá o quê. Né? Nós não nos autorrotulamos, nós simplesmente
somos aprendizes do Senhor, discípulos de Cristo. Procuramos aprender com a palavra. Eu não vejo os apóstolos pregando nem calvinismo, nem arminianismo. E nós temos que imitar os apóstolos como eles eram imitadores de Cristo. Então eu não vou usar o tempo da pregação para pregar um sistema teológico elaborado por um homem, seja ele quem for. Então, e ontem, por exemplo, foi o aniversário de 503 anos da Reforma Protestante. Essa data, ela foi exatamente a data em que Martinho Lutero, em 1517, ele afixou as 95 teses na porta da igreja onde ele era monge, ele era um monge católico, e ele afixou aquelas 95 teses contestando principalmente a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Então ele estava contestando coisas que a Igreja Católica fazia que eram contrárias ao que a palavra ensina. Agora eu pergunto a vocês, quantas teses será que nós teríamos que escrever contra os desvios da Igreja Evangélica atual? Então nós estamos vivendo um tempo em que a Igreja precisa de uma nova reforma. Ela precisa voltar à palavra, voltar a Cristo. Porém, exatamente, a Jesus. Porém, muitas pessoas que percebem isso acabam caindo em caminhos que não levam a Cristo, mas levam a homens. Então, por exemplo, existe um movimento na internet chamado Voltemos ao Evangelho. Eles têm o site, e tem vários textos, vídeos, e vários pastores fazem parte desse movimento. Voltemos ao Evangelho. E quando eu conheci esse movimento, eu me animei, falei, que bênção! Tem outras pessoas querendo voltar ao Evangelho. Mas quando eu fui examinar o conteúdo, na realidade não era voltemos ao Evangelho, era voltemos a Calvino. Era outra coisa, entende? Eles pregando o calvinismo e dizendo que o calvinismo é o Evangelho. Olha o absurdo que chegam. Inclusive, no meu canal no Telegram, coloquei ontem a dica de um vídeo de um pastor que já está na glória, Dave Hunt, e esse pastor ele denunciava justamente isso, o fato dos calvinistas estarem querendo dizer que calvinismo e evangelho é a mesma coisa, e que calvinismo e reforma é a mesma coisa. Não é. Nem todos os reformadores eram adeptos das ideias de Calvino. Então, isto não é verdade. Não podemos confundir reforma com calvinismo, porque isto não é verdade. Embora os calvinistas, à força, eles tentem colocar para si mesmos a alcunha de os reformados. Então eles dizem que eles são os reformados e que os outros não são. E isso não é verdade. Então, sendo assim, continuando aqui no parágrafo, procuramos compreender um texto bíblico examinando primeiramente o seu contexto e, se necessário, recorrendo também a outros textos bíblicos que possam ajudar na sua elucidação, sem desconsiderar os aspectos históricos e culturais da época em que foram escritos. Nós não podemos pegar um texto isoladamente do seu contexto, como muitos fazem, lamentavelmente. Certa vez eu ouvi um pregador nos trazer uma mensagem com base no versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Leu apenas esse versículo, mandou fechar a Bíblia, glória a Deus, é isso mesmo, mandou fechar a Bíblia e depois pregou que nós podíamos ter uma casa própria, que nós podíamos ter um carro zero e tudo mais que quiséssemos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele tirou o texto do contexto. No contexto, o que Paulo está ensinando é tudo posso suportar, não é tudo posso conquistar. No contexto, Paulo está dizendo, eu sei ter fome e sei ter abundância. Em todas as coisas estou experimentado. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o contexto é esse. Mas existem pregadores que tiram um versículo do contexto a pretexto de um ensinamento fora da palavra. Temos que tomar muito cuidado com isso.
E quando nem no contexto a gente consegue compreender, então a gente tenta encontrar outras passagens bíblicas que tratem do mesmo assunto, para que consigamos tirar a lição prática daquilo que a palavra está nos ensinando. E se nem assim conseguimos entender direito, então nós temos que nos perguntar o seguinte: qual era o contexto da época em que isso foi escrito? Será que a situação aqui não era algo daquela época? E às vezes era. Às vezes era algo que na época acontecia, ou naquela cultura, e que por isso foi escrito daquela maneira. Por exemplo, as mulheres não falarem nada na igreja e só falarem com o marido em casa. Por quê? Porque na cultura helênica, não na cultura judaica, mas na cultura helênica, as mulheres não podiam falar em público. Só que elas se convertiam a Cristo e encontravam liberdade em Cristo. E elas viam que as mulheres judaicas falavam, nas reuniões elas queriam falar também. Ora, não esqueçam que Jesus incumbiu uma mulher de anunciar que ele havia ressuscitado. Então você veja que as mulheres judaicas podiam falar perante os homens, perante a igreja. Foi Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios, como nos diz a palavra no Evangelho segundo Marcos. E foi ela que recebeu a incumbência de anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Mas na cultura helênica, não. No meio grego, romano, as mulheres, elas eram muito desprezadas, muito mais que no judaísmo, muito mais que na cultura judaica, melhor dizendo. Então, o que Paulo escreve ali, ele está escrevendo para uma igreja, que é uma igreja completamente helênica, na cidade de Corinto, explicando que a lei não permitia que as mulheres falassem. Mas que lei era essa? Não era a lei de Deus. A lei de Deus não proíbe a mulher de falar. Nós temos até uma profetisa no Antigo Testamento, né? Então a lei de Deus não proíbe a mulher de falar. Mas a lei dos homens naquela época, naquela localidade, proibia. A questão, por exemplo, que a mulher não pode cortar o cabelo. Por quê? Porque as mulheres que cortavam o cabelo naquela época eram as prostitutas. Prostitutas estavam se convertendo e mantendo o cabelo cortado. Não, deixa o cabelo crescer. Vamos evitar a aparência do mal, né? E assim por diante. Então, em alguns aspectos, é muito importante conhecermos o contexto também cultural, não apenas o contexto da palavra, né? O que não significa que a palavra tem que ser atualizada, como disse um certo pastor há poucos dias atrás, né? E não podemos confundir uma coisa com a outra. As orientações de santificação, de amor ao próximo, permanecem imutáveis. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, os versículos, não vai dar tempo, claro, da gente ver aqui agora, né? Mas depois vocês podem conferir com calma. Paz, irmã, seja bem-vindo. Segundo ponto, interpretamos os ensinos do Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Esse é o segundo ponto. Interpretamos os escritos do Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas são bíblicas, mas não são cristãs. Elas podem tirar ensinamentos lá do Antigo Testamento e querer vivê-los numa época em que o Senhor já os aboliu, em que aquela prática era uma sombra de Cristo, era uma simbologia do que viria, que é Cristo. E algumas pessoas querem trazer do Antigo Testamento uma prática judaica para a graça de Deus, que há em Cristo. E isso é um equívoco. Então, vamos ver aqui o que diz o texto. Os escritos do Antigo Testamento, embora sejam muito importantes, não se sobrepõem aos ensinamentos neotestamentários, pois em Cristo somos participantes de uma nova, melhor e eterna aliança com Deus, a qual está revelada
e mais bem esclarecida nos livros que compõem o Novo Testamento. E nós temos aqui as referências, e especialmente em Hebreus, as referências que temos aqui de Hebreus, que são 1, 2, 3, 4, 5 referências, nós encontramos isso muito bem enfatizado, que nós estamos numa nova, melhor e eterna aliança com Deus. O autor de Hebreus explica muito bem isso, Paulo escrevendo também aos Gálatas, aos Colossenses, ele trata muito desse assunto. Quando nós conhecemos toda a Escritura, a gente tem menos risco de sermos enganados, irmãos. Ainda ontem eu comentava isso com o pastor Anderson, que todo herege, toda seita, usa a Bíblia, irmãos, eles usam. Mas eles tiram os textos do contexto, a pretexto de ensinar algo diferente do que nós encontramos em Atos, por exemplo. Atos é um modelo que nós temos que seguir, especialmente Atos capítulo 2, uma igreja cheia do Espírito Santo, onde nós vemos a pregação de Pedro, a pregação completamente cristocêntrica, onde Cristo é o centro, como todas as demais pregações no livro de Atos, onde no final há um apelo, mas um apelo a quê? Quem quer Jesus para ser rico? Não, um apelo ao arrependimento de pecados. Arrependei-vos e sede batizados. Então, uma igreja que pregava a palavra cristocêntrica, batizava, uma igreja que perseverava na doutrina, ou seja, na sã doutrina da palavra, no ensino de Cristo, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia, e nas orações. Uma igreja onde ninguém considerava que era seu o que possuía, repartiam uns com os outros, uma igreja que vivia o que Cristo ensinou. Então, em Atos 2, a gente tem ali o modelo da igreja. E em relação à questão da lei do Antigo Testamento, em Atos 15, capítulo 15, nós temos ali o princípio que nós temos que seguir. Se vocês puderem, abram comigo em Atos 15, por favor. Atos capítulo 15. Pega uma água natural, para mim. Natural. Atos 15. Vejam comigo, por favor, o versículo 1, primeiramente. Atos 15, versículo 1. Então, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre esta questão. Então houve uma divergência se um cristão deveria guardar a lei de Moisés. Aí alguns vão dizer: não, pastor, aqui está falando só da circuncisão. Calma, você vai ver mais abaixo que não é só a circuncisão, é toda a lei. Aí prossegue o versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, ou seja, já haviam pastores em congregações menores, que eram chamados de anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Agora, muita atenção ao versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem o quê? A lei de Moisés. Então vejam que o tema de Atos 15 não é só a circuncisão, é a lei de Moisés também. As duas coisas. E aí, no versículo 6, eles trataram da questão de que maneira? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto.
E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. Aqui Pedro se refere ao acontecido em Atos 10, com a conversão de Cornélio e seus familiares que foram cheios do Espírito Santo. E não fez Deus diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, vejam a sinceridade de Pedro. Pedro é bem sincero aqui, né? Ele diz que nem ele, nem os pais dele tinham conseguido seguir aqueles preceitos da lei. E que pela fé, pela graça do Senhor, nós somos salvos, né? Então, Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, amados, nós interpretamos os ensinos do Antigo segundo a graça revelada no Novo Testamento. É muito importante tomarmos esse cuidado. Seguindo aqui, terceiro ponto. Não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Amados, esse ponto aqui é importantíssimo. Especialmente nesses últimos dias, onde, por exemplo, a gente ouviu, né, não sei quantos ouviram, aquele pastor dizer que a Bíblia tinha que ser atualizada, né? Eu estava conversando com o pastor Anderson, o evangelista Ney, sobre esse pastor, né? Também com o irmão Aloysio. Esse pastor, ele segue uma linha de entendimento da palavra que é uma heresia. Ele separa Jesus dos seus ensinamentos. Em que sentido? No sentido de que ele ensina que se uma pessoa tiver um bom coração, for uma pessoa que perdoa, uma pessoa que faz o bem ao próximo, ainda que ela nunca tenha ouvido falar o nome Jesus, ela é cristã sem saber e está salva. E que sendo assim, qualquer religião que ensina o que Jesus ensinou de boas obras, por exemplo, né, de perdoar o próximo, essa pessoa está salva. Mesmo sem confessar a Jesus como único Senhor e Salvador. Ou seja, ele separa o ensinamento de Cristo da pessoa de Cristo. Mas no meio evangélico tem o contrário também. Tem aqueles que desprezam o que Jesus ensinou e dizem: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas não praticam o que Ele ensinou, que está igualmente errado. Então as duas coisas são erradas. Nós confiamos no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação, para a purificação dos nossos pecados, mas não nos fiamos em nós mesmos para a nossa salvação, mas confiamos nos méritos de Cristo. Por isso que na cruz as suas últimas palavras, antes de render o Espírito, foram: está consumado. E quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O próprio Deus rasgou o véu de alto a baixo, mostrando que não há mais separação entre nós e Ele. Isso é maravilhoso. Por meio de Jesus, o único mediador, nós temos essa plena comunhão. E só que separam Jesus do que Jesus ensinou. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, como dizem, aceitar Jesus e rejeitar os seus ensinamentos, né? Nós temos que receber as duas coisas. Se nós não obedecemos Jesus, por que o chamamos de Senhor? Ele mesmo disse isso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Né? Então, nós vemos em várias passagens bíblicas, aqui tem algumas, né, nas referências, essa verdade. Jesus e o seu ensinamento. Seu ensinamento e Jesus. As duas coisas juntas nós temos que receber. Então, lendo aqui o que eu escrevi abaixo do ponto 3, Jesus não é apenas o Salvador em quem devemos crer para a nossa salvação, mas também o Senhor a quem devemos obedecer em amor, sendo essa obediência o resultado de sermos regenerados pela sua palavra, quando a recebemos com fé.
Então a palavra nos regenera, nos transforma, a ponto de nós obedecermos o Senhor. O Espírito Santo de Deus em nós nos leva à obediência, não por obrigação, mas por querermos obedecer. Tem por amor, por amor. Essa é a diferença da lei para a graça. Na lei, as pessoas dizem: eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo adulterar, eu não devo mentir. Mas na graça, nós temos um novo coração. E ao invés de dizermos eu não devo, nós dizemos eu não quero. Eu não quero entristecer o meu Senhor. Por isso eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero adulterar, eu não quero fazer nada de errado. Porque eu quero agradar o meu Senhor, que deu a sua vida por mim na cruz. Então esse é o novo coração que o Senhor nos dá. Quarto ponto. Aplicamos os ensinamentos de Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Isto aqui é importantíssimo. Se não compreendermos isso, nós, por exemplo, nós vamos acreditar que o dízimo continua sendo válido hoje. Por quê? Porque Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, se você puder ver comigo, Mateus 23, 23, ele diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo, aqui está errado na minha versão, dizimais, porque dízimo não é verbo, né? Mas existe o verbo dizimar. E o verbo dizimar, ele significa matar, aniquilar, destruir, né? Então, tem até um erro aqui nessa versão. Eu estou para gravar um vídeo sobre a ACF, porque a ACF é a versão que eu uso. Mas ela tem umas falhas assim que são tristes, lamentável mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, muitos usam esse versículo para dizer, está vendo? Jesus disse para nós andarmos praticando o juízo, a misericórdia e a fé. E aí ele diz, vocês devem fazer estas coisas e não omitir aquelas. E qual era aquelas? Dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, de tudo que for produzido, separar os 10%. Então, só um instante. No final deixa o irmão ler, tá bom? Aí, obrigado, filho. Aí, o que acontece é que, por conta disso, né, desse versículo, muitos tentam argumentar que temos que continuar praticando o dízimo, porque Jesus disse que temos que não omitir o dízimo. Eu concordo, ele disse isso. Mas em que contexto? Em que contexto? Vamos ver o início desse discurso de Jesus? O capítulo 23 todo é Jesus falando, com exceção do versículo 1, que diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, aí começa o discurso, presta atenção, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Aí eu pergunto a você, então não é só o dízimo, então é tudo. Se a gente vai levar ao pé da letra o que Jesus diz, ele está dizendo no versículo 3 que nós temos que fazer todas as coisas que os escribas e fariseus estavam ensinando concernente à lei de Moisés. Porém, em Atos 15, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, determinam, não é mais para seguirmos a lei de Moisés. Somos salvos pela graça por meio da fé. Quando começa a graça? Não é quando Jesus nasce nesse mundo, não é quando ele é batizado nas águas, não é quando ele está pregando essa mensagem, por exemplo, não. É quando ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. A partir desse momento é que nós entramos
presente de Deus, que é a graça, salvação pela graça por meio da fé. O que não significa uma graça barata, porque um alto preço foi pago. Custou o sangue do Filho de Deus. E não significa também que basta dizer, eu aceito isso. Para recebermos a graça, temos que entender o que é a graça, irmãos. A graça é a oportunidade que Deus nos dá do arrependimento de pecados para a nossa salvação. Isto é o que significa a graça de Deus. A oportunidade que Deus nos dá para o arrependimento de pecados para que tenhamos a salvação por meio da fé em Cristo. A fé em Jesus gera em nós arrependimento de pecados. Quem realmente crê em Deus, vamos ver isso mais à frente, eu não vou adiantar agora não, tá? Então vamos lá. Ponto 4 ainda, lendo aqui o que está escrito. Movidos pelo Espírito Santo, coube aos apóstolos a tarefa de interpretar e aplicar a doutrina de Cristo após o advento da nova aliança. Sendo assim, devemos buscar no livro de Atos e nas epístolas a correta compreensão e aplicação dos ensinamentos contidos nos evangelhos. É claro que os apóstolos nunca contradisseram o Senhor. É claro que não. Agora, na questão da lei de Moisés, que era direcionada aos judeus, nesse ponto sim, porque Jesus não morreu só pelos judeus, ele morreu por todos, ele morreu por todo aquele que nele crê. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Quando nós lemos o livro de Atos, nós não encontramos o ensino da cobrança de dízimos. E eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. Atos capítulo 5, veja comigo, por favor. Atos capítulo 5. Posso ler, pastor? Atos capítulo 5. Posso ler? Você quer ler Atos capítulo 5? Sim. Tá, lê então para mim, por favor, até o versículo 3. Tá bom? Licença, bom dia pessoal. Bom dia. A paz A e paz. graça. Atos do capítulo 5, do 1 ao 5. Não, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Isso. Isso. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Propriedade, perdão. Tudo bem, pode prosseguir, filho. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse: então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da verdade. Isso. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Deus abençoe. Então, irmãos, como nós vemos aqui, Pedro teve a oportunidade de ensinar a Ananias e Safira o dízimo. Se fosse uma prática na igreja apostólica o dízimo, Pedro teria dito o seguinte para Ananias no versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não terias que dar apenas o dízimo? Não foi isso que ele disse. Ele disse, e vendida não estava em teu poder? Ou seja, o ensinamento dos apóstolos era, dê o que você sentir no coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. E o fato é que uma pessoa verdadeiramente convertida, ela vai querer dar mais até do que 10%. Glória a Deus. Por amor, não por interesse de alguma coisa em troca, ou de aparecer, como era o caso de Ananias e Safira. Eles queriam aparecer. Porque Barnabé tinha vendido uma propriedade, está lá no último versículo do capítulo anterior, e ele trouxe todo o dinheiro da propriedade para a obra de Deus. E é interessante que quando o texto diz, o depositou aos pés dos apóstolos, sabe o que significa essa frase, aos pés? Significa que não ficava com eles. Por isso que o texto não diz, e deu nas mãos dos apóstolos, deu nos pés dos apóstolos.
Ou seja, os apóstolos iam passar adiante esse valor. Compreendem, amados? Eles não se enriqueciam com isso. Eles poderiam ter ficado ricos com essa herdade aqui, que Barnabé vendeu, mas ao invés disso, eles não ficavam com o dinheiro para eles. Eles ficavam com o que era necessário para terem onde morar, para terem o que comer, o que vestir. E como Paulo ensinou a Timóteo, tendo o que comer e vestir, esteja contente. Né? Então, glória a Jesus. Aleluia, é isso mesmo. Glória a Deus. Então, amados, nós encontramos aqui a grande oportunidade que Pedro teria de ensinar o dízimo, mas não ensinou. E em nenhuma epístola nós encontramos o ensino da prática do dízimo. Mas encontramos que cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É preferível uma pessoa dar 2% com alegria do que 10% de má vontade. Aqueles 10% não foram recebidos pelo Senhor. Compreende, amados? Então, não estou dizendo que a gente tem que sermos miseráveis na oferta. Mas estou dizendo apenas que temos que examinar o nosso coração e nos perguntarmos: por que eu não estou tendo alegria em contribuir? Porque, amados, tudo bem a gente não ter alegria em contribuir num local onde o dinheiro a gente sabe que está sendo mal investido. Mas em um local onde a gente sabe que o dinheiro está sendo investido em missões, em evangelização, no cuidado com as pessoas carentes, por que não ajudar? Entende, amados? Esse é o ponto. Quinto ponto, estamos na metade. A graça de Deus concede salvação a todos os homens, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Nesse quinto ponto, nós já entramos no resultado dos 4 pontos anteriores. Os 4 pontos anteriores são princípios que resultam nos próximos 6, começando por esse aqui que estamos vendo agora. A graça de Deus concede salvação a todos os homens, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos ao texto aqui. Deus não faz acepção de pessoas e quer que todos os homens ouçam o Evangelho, se arrependam de seus pecados e sejam salvos por meio da fé em Cristo, o qual consumou a obra da nossa salvação na cruz. Isso significa que por meio da correta pregação do Evangelho, Deus concede gratuitamente a todos a oportunidade de crerem para que sejam salvos, convencendo-os pelo Espírito Santo de que estão perdidos. Porém, significa também que, apesar de ser a vontade de Deus que todos sejam salvos, nem todos atendem à graça de Deus que há em Cristo, preferindo endurecer o próprio coração, mesmo após terem sido convencidos pelo Espírito Santo de que necessitam de conversão. Esse ponto é muito importante para que nós não venhamos cair naqueles ismos que eu falei no início. Nós não vemos os apóstolos pregando o Evangelho dizendo que Deus já determinou quem vai ser salvo e quem não vai, antes das pessoas nascerem. A gente não vê os apóstolos pregando assim. O convite é aberto para todos. Convite é aberto para todos. E pela fé em Cristo todos podem ser salvos, todos. Não há impossíveis para Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Claro, meu irmão. Fica à vontade. É a igreja batista ou a igreja presbiteriana? Jesus. Que o homem, uma vez salvo, é salvo para sempre? A Batista? A batista de linha tradicional e a presbiteriana, porque ambas são calvinistas. A pessoa foi escolhida, o presbiteriano, né? E a batista também. E alguns não foram predestinados. Isso. Eles acham que há pessoas que já nasceram destinadas à perdição. Isso é terrível. Isso é um ensinamento terrível por pelo menos 2 motivos. Mas existem outros, mas pelo menos esses 2. O mais grave dos motivos é que distorce o caráter de Deus. Por isso que naquele vídeo que a gente viu ontem, de comédia lá, sobre Calvino dizendo como tornar Deus o diabo. Porque você torna Deus até pior que o diabo. Porque Deus, podendo salvar a todos, escolheu salvar apenas alguns. Então que amor é esse?
Aliás, o título Que Amor é Esse? Que amor é esse? Que Amor é Esse é o título do livro de Dave Hunt contra o calvinismo, né? Mostrando os erros do calvinismo, que são graves. E o segundo problema é que ele faz com que a igreja não evangelize o quanto deveria. Né? Por quê? Porque desmotiva. Mas para que eu vou evangelizar, se Deus já escolheu? Para que eu vou, né? Esse desgaste de sair na rua, de abordar as pessoas, passar vergonha até às vezes, né? Correr risco de qualquer tipo de agressão, né? Glória a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E em terceiro lugar, o calvinismo, ele também torna as pessoas soberbas. Eu sou o eleito. Né? Esse cara peca muito, ele não deve ser eleito não. Entendeu? Então, acaba gerando uma soberba no coração. Né? Como se você fosse mais especial. Né? Porque que sorte, hein? Você já nasceu escolhido, né? E o outro que é salvo para sempre pode colocar à vontade, tem que estar salvo. Não é? Pois é, esse é o grande perigo, né? Ainda tem esse outro risco também. E na minha igreja pregou que existe um versículo que fala que o Senhor, Deus, fala o seguinte, que Ele conhece desde o ventre da mãe e que Ele sabia que a salvação veio para todos, mas que nem todos iam querer. Aonde que entra dentro disso aí. Então, ensinado dessa maneira como a irmã falou, não está errado. Por quê? Porque Deus conhece o fim da nossa história, de cada um de nós. Deus sabe se vamos perseverar até o fim ou se vamos retroceder. Ele sabe. Nós não sabemos. Então nós temos que viver o agora. Tomemos cuidado com a presunção que Pedro teve. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Eu não te abandonarei. Glória. O que Jesus disse? Ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. É presunção. Pedro. A epístola de Tiago diz que nós não podemos falar do amanhã. É presunção. Eu tenho uma pregação que eu falei sobre isso. Não esqueci o título agora, mas é alguma coisa sobre presunção. Onde eu cito justamente essa passagem de Pedro, onde ele se mostra realmente uma pessoa que estava cheia de si mesmo. Então, tomemos cuidado com isso. O que nós temos que viver? O agora. Nós estamos vivendo um eterno agora. Deus conhece a eternidade, mas nós não. Eu tenho um vizinho da Assembleia que um dia ele virou e falou assim, irmão, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, não tenho. Ele falou, então pula fora do evangelho então. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho certeza da minha salvação agora. Eu sei que agora, se Jesus voltar, eu estou em Cristo. Porque, irmãos, por que Jesus disse eu sou o caminho? Porque nesse caminho que é Jesus, o destino é a salvação. O fim da vossa fé, como diz a palavra, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Né? Então, nós, enquanto estamos no caminho que é Cristo, estamos destinados à vida eterna. Por exemplo, enquanto eu estava na BR-040, eu estava destinado a chegar em Belo Horizonte. Mas se eu sair da BR-040, eu já não chego mais em Belo Horizonte. Estão entendendo? Enquanto eu estou em Cristo, se eu permanecer em Cristo, eu estou predestinado à vida eterna. Compreendem, amados? Então, Cristo é que é o eleito. Ele é o eleito. Tem até um versículo que diz isso, que o chama de eleito. E nós nele somos a igreja eleita. Que João, escrevendo sua primeira epístola, chama de senhora, né? A senhora eleita. Ali ele se refere não a uma pessoa, ele se refere à igreja, chamando a igreja de senhora, porque profeticamente a igreja sempre é representada pela figura de uma mulher, como na parábola das 10 virgens. Aquelas virgens representam a totalidade das igrejas na terra, onde lamentavelmente nem todas estão apercebidas da volta de Cristo e nem todos estão se enchendo do Espírito Santo. Né? Então, o que nós podemos aqui, nós estamos no quinto ponto, né? O que nós podemos aqui compreender é que dos 4 primeiros pontos anteriores,
Um deles nos ensina que nós não podemos tirar o texto do contexto. Lembram disso? Eu já falei? Não podemos tirar o texto do contexto. E que quando não entendemos o que diz um texto, a gente pode ir para outro texto que vai nos ensinar. Então, sobre predestinação e eleição, ambas, predestinação e eleição, estão baseadas na presciência de Deus. Eu vou apresentar para vocês 2 versículos que provam isso. O que é a presciência? Deus saber, ter ciência das coisas previamente. Então ele sabe quem realmente o ama, quem não ama. Ele sabe quem vai perseverar até o fim, quem não vai. Ele sabe. Eu não sei. Por isso eu peço que Deus sonde o meu coração e me mostre se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Né? Então, vejam comigo Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Vou pegar um pouquinho mais. Por favor, natural. Obrigado. Romanos 8, 29. Que nos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Viram? Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, os que dantes conheceu, os predestinou. Então, a predestinação, ela depende da presciência de Deus. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, o Senhor conheceu previamente aqueles que iriam amá-lo, aqueles que o amariam, aqueles que teriam fé no seu Filho. E estes que viriam amá-lo e ter fé no seu Filho, o Senhor se agradou tanto disso, que nos deu a oportunidade de sermos como o seu Filho unigênito. Então ele nos predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem do seu Filho, para sermos imitadores de Cristo. E nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos ser assim. Aleluia, isso é maravilhoso. E quanto à eleição? 1 Pedro 1, 2. Irmão Rubens, quer falar? Andando em amor, pregando o Evangelho, assim sabemos que nós temos a vida eterna. Isso mesmo. Glória a Deus, isso mesmo. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mais claro que isso, irmão, não é impossível. Glória! Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então o Senhor conhece os seus porque Ele já viu o fim de cada história. E Ele sabe. Compreende, amados? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deus é fiel. O Senhor sabia, por exemplo, o que Judas iria fazer. Ele sabia. O que não significa que Deus quisesse que ele fosse um perdido. Tanto é que Jesus dá a ele o pedaço de pão molhado, que era dado como sinal de honra. Eu vejo nisso uma última tentativa de Judas se arrepender do que iria fazer. Mas nem assim. Ele se levanta e vai trair o Senhor. É maravilhoso que tudo que Jesus ensinou ele praticou, né? Especialmente amar os inimigos. Vamos para o 6º ponto, irmãos. A fé bíblica não se limita apenas a uma crença, mas é também caracterizada por confiança e fidelidade. O que significa isso? Que muita gente confunde fé com crença. Em português, se você for procurar no dicionário, você vai ver que crença é sinônimo de fé. Porém, crença é sinônimo também de acreditar. Ou seja, uma pessoa ela pode pensar que ter fé em Deus é acreditar em Deus. Só que ter fé em Deus vai além de acreditar-se em Deus. Uma pessoa pode, por exemplo, dizer que acredita que Jesus existiu.
E muitos ateus acreditam que Jesus existiu. Muitos ateus acreditam. Mas necessariamente alguém que acredita que Jesus existiu não significa que ela tem fé em Jesus. Então esse é o ponto. Acreditar que Jesus existiu só será fé em Cristo se vier acompanhada essa crença de confiança plena em Jesus para a nossa salvação e comprometimento com o que Ele nos ensinou. Por isso que Ele disse, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se nós não fazemos o que Ele manda, é porque não temos fé nele, irmãos. Agora, se realmente eu creio que Jesus é quem Ele disse ser, o pão da vida, a água viva, o caminho, a verdade, a vida. Se eu creio que Jesus Cristo é aquele que vai determinar a minha salvação, porque Ele disse, aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, amados, só Deus poderia dizer algo assim. Só Deus poderia dizer, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pense em qualquer ser humano dizendo essa frase. Pense em qualquer ser humano dizendo essa frase. Pense no que tem mais poder no mundo hoje. Por exemplo, Donald Trump. É o mais poderoso. Né? Donald Trump, a nível humano. Pense em Donald Trump dizendo, aquele que amar mais o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O que você diria? Que esse homem é o homem mais soberbo que já passou pela história, que já existiu, não é? Só que Jesus disse isso. Então, ou nós cremos que ele é realmente o Filho de Deus, ou então ele foi um homem soberbo, presunçoso, cheio de si, né? Que tinha problemas mentais. Então, em relação a Cristo não há meio termo. Ou nós cremos ou não cremos e pronto. E se nós cremos, então nós temos que crer em tudo, irmãos. Eu não posso selecionar, eu creio nisso, eu não creio naquilo. O que ele ensinou e pronto. E vamos seguir. E ele sabe o que nos ensina, que é para o nosso bem. Então, se ele me ensinou a não pagar o mal com o mal, eu não vou pagar o mal com o mal. E o que eu aprendo nisso é que, se eu pagar o mal com o mal, quem ganha com isso é o maligno. Os demônios são que aplaudem isso aí. Porque o que eles querem é isso, que o mal cada vez se propague mais. Mas se eu pago o mal com o bem, eu anulei a estratégia de Satanás. Eu frustrei o plano maligno. Porque o mal que os outros me fazem não pode me fazer mal, a menos que me torne uma pessoa má. Estão entendendo? Seja qualquer mal que a pessoa me faça, só me fará mal se me tornar uma pessoa má. Por isso que Paulo alerta, tome cuidado com qualquer raiz de amargura. Não pode ter amargura no coração, ressentimento, mágoa. A gente tem que se purificar disso. Porque esse é o objetivo de Satanás. Nos tornar pessoas más. Mas Cristo nos transforma à sua semelhança. Amém. Pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então vamos ver o que está escrito aqui. Nem todos que dizem acreditar em Jesus têm realmente fé em Cristo, pois a fé bíblica possui as características da plena confiança no Senhor para a nossa salvação e do comprometimento com a prática do que Ele nos ensinou, a começar pelo arrependimento de pecados. Como Jesus começou suas pregações? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento está presente nas pregações de Jesus, até antes dele, João Batista, que veio preparar o caminho, na pregação de Pedro, em Atos 2, arrependei-vos, na pregação de Paulo, por exemplo, em Atenas, né, onde ele diz, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então vejam que a pregação não muda, é essa. Arrependimento. E quem diz que crê em Jesus e não se arrepende, né? Então aí vai o sétimo ponto. Agora é o sétimo, que é exatamente esse. O arrependimento de pecados é a primeira evidência da fé genuína.
A primeira evidência. Por que Jesus enfatizava o arrependimento e os apóstolos também? Porque se a pessoa se arrepender, esta é a evidência de que ela está tendo fé. Glória a Deus. Uma pessoa que só acredita em Jesus não se arrepende dos seus pecados. Mas aquela que confia nele para a salvação e deseja realmente segui-lo, vai se arrepender dos seus pecados. Esse é o ponto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas dizem, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, mas está enganando o próximo, está sendo hipócrita, está sendo falsa, está fazendo coisas erradas. Não, ela está enganando a si mesma, ela não tem fé, ela tem uma crença, é diferente. Agora lembrem-se, a fé também é uma crença, eu tenho que primeiro acreditar que Jesus existiu, não é? Então ela começa com a crença, mas ela só é realmente fé quando acompanhada de confiança e comprometimento. Então, para vocês gravarem isso, lembrem-se dos 3 Cs. Fé é crença, confiança e comprometimento. Eu me comprometo com o que Jesus ensinou. Eu quero andar... Mudança de vida, né, pastor? Mudança de vida. A pessoa largar a velha vida, né? Exato. O velho homem Confiando no Senhor. Não na força do braço, nem segundo, mas medida que ele confia no Senhor. Isso. Confiança. Não sou eu que vou me mudar. Jesus que vai transformar. Eu me rendo a Ele e clamo a Ele. Ajuda-me, muda-me, usa-me. 7º ponto. O arrependimento de pecados é a primeira evidência da fé genuína. A verdadeira fé se evidencia primeiramente pelo arrependimento de pecados. Se alguém declara ter fé em Cristo, mas não se arrepende dos seus pecados, está mentindo. Tal pessoa continua resistindo ao Espírito Santo, o qual sempre nos chama ao arrependimento através da pregação do Evangelho. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, sendo essa graça a oportunidade que Deus concede para que todo homem se arrependa, e sendo essa fé primeiramente atestada pelo arrependimento de pecados. Sendo assim, enquanto não houver arrependimento, não haverá salvação. Amém? Então esse é o ponto. Alguma dúvida nesse ponto? Não? Tem várias referências aqui, depois os irmãos confiram em casa. 8º ponto. A graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e santidade. Muito bem. Nós acabamos de ver que a graça de Deus é a oportunidade do arrependimento para a salvação, sendo esse arrependimento a primeira evidência da fé. Então, pela graça somos salvos por meio da fé, que é atestada pelo arrependimento. Agora, o que é a graça de Deus? Quando nós compreendemos a graça de Deus, ela vai gerar em nós, ela vai nos instruir a andar em quê? Em justiça e santidade. Agora eu queria ver com vocês alguns versículos, como por exemplo Lucas capítulo 1, versículo 74. É isso mesmo, irmão, 74. É um dos maiores capítulos do Novo Testamento. Lucas 1, versículo 74. Diz assim: nós estamos aqui na profecia de Zacarias, quando nasceu João Batista, se destravou sua língua, Isso aí bateu o recorde da poluição sonora, hein? O inimigo está furioso, né? Zacarias, cheio do Espírito Santo, versículo 67, ele profetiza, e lá no versículo 74 e 75 ele diz assim: de conceder-nos que, libertos da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então aqui ele está profetizando a respeito da graça, que por meio da graça que viria através de Cristo, nós serviríamos a Deus não por medo, não por aquela história, eu não devo mentir para não ser castigado, eu não devo roubar para não ser castigado, eu não devo adulterar para não ser castigado. Não, agora eu não quero, porque eu amo o Senhor. Porque eu amo o Senhor, eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero adulterar, não quero matar e assim por diante. Então nós obedecemos agora por amor, não por temor.
E essa obediência, ela se caracteriza em 2 pontos: santidade e justiça. Justiça, irmãos, muitos, como eu no início da minha conversão, quando eu li isso aqui, eu pensava justamente na imagem de um juiz batendo martelo, né? Justiça. Mas não, justiça aqui na Bíblia significa a prática de fazer o que é correto. Justiça, sermos justos, sermos corretos, fazermos o bem ao nosso semelhante. Essa é a prática da justiça. Então nós encontramos na palavra várias passagens que nos mostram isto colocado lado a lado: a justiça e a santidade, a santidade e a justiça. Por exemplo, tende paz com todos, isso é justiça, e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso é santidade, né? Tiago 1,27, Tiago 1,27, o que diz ali? A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo. Guardar-se incontaminado deste mundo, santidade. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, justiça, amor ao próximo. Né? Isto nós encontramos em vários textos que estão aqui mencionados. Nós encontramos a prática da justiça e da santidade lado a lado. Amém? Vou ler o que está escrito aqui, que eu não li ainda, né? Ou li? Acho que não, né? Não. Vamos ler então. Ponto 8. Deus deseja que o seu grande amor por nós, comprovado em Cristo, venha nos constranger a imitarmos o exemplo que seu Filho unigênito nos deixou, ou seja, a andarmos na prática da justiça, amando o nosso próximo como Jesus nos amou, e a vivermos em santidade, nos abstendo de todo o pecado, por amarmos o Senhor. Glória! Glória a Deus. Todos entenderam? Amém? É um resultado da graça, porque assim, É a palavra. Aqui tem palavra. Quando eu compreendo o amor de Cristo, esse amor me constrange. Estão compreendendo? Então, santidade e justiça é um resultado da graça de Deus em mim. É um resultado. Quanto mais eu cresço no amor de Deus, na compreensão do quanto Deus me ama, mais eu vou amar o Senhor, me santificando, e mais eu vou amar o meu próximo como Ele me amou. Porque Jesus morreu por todos. Então, eu não vou desprezar alguém por quem Cristo morreu. Esse é o ponto, entende? Irmão Rubens. Quando o Senhor também deixou aquele mandamento, amar uns aos outros como eu vos amei. Quando a graça dele, a gente compreende essa mensagem, ela nos transforma. Nos transforma. E ele, quando ele tem nos amado, quando a gente erramos, ele continua nos perdoando. É assim Glória a que Deus. nos fazer. É verdade. As pessoas também. O amor. Nós temos esse referencial, que é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. 9. Vamos lá. Glória a Deus! Isso aí, ô glória. O livro de Atos é o manual para toda a igreja que almeja ser bíblica e cristã. Por quê, irmãos? Porque o livro de Atos, o nome já diz, Atos dos Apóstolos. Como foi o início da igreja? Irmãos, os apóstolos foram instruídos diretamente por Cristo. Então, como é que nós vamos desprezar esse livro? Como se fosse apenas uma curiosidade histórica? Não. É evidente que o livro de Atos é o modelo da igreja, irmãos. Uma vez numa rádio havia um debate, né? Debate da melodia. E lá tinha uma psicóloga. E essa psicóloga, sabe o que ela disse? Que o livro de Atos era o jardim de infância da igreja. E que agora que a igreja está na sua pós-graduação. Olha só, hein? Ou seja, os apóstolos tinham que aprender com os falsos apóstolos de hoje, né? Interessante que quando aquele coxo pediu a Pedro e João, né, alguma coisa, Pedro e João disse: não tenho prata nem ouro, mas isto te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Só que os apóstolos de hoje é o contrário, dizem assim: eu tenho prata, eu tenho ouro e não vou te dar nada não, hein? Me dá mais. Só a graça. Me dê mais. Pois é. Oi. Eu sou morando de Lisboa. Eu sei. 13 anos.
E Deus não te condena. Filho, não é pecado morar na rua, tá? Sim. Não é pecado. Não se sinta diminuído por isso, tá bom? Não peça esmola. Mas assim, 13 anos e faz 4 meses que eu estou morando aqui em BH, Belo Horizonte. Eu chego na pessoa e falo assim, moça, me dá um trocado. A pessoa não tem nada. Mas assim, tem 10 centavos, 15 centavos, R$1, 10 reais. Eu falo assim, moço, ô moço, senhorita, você lembra quando aquela passagem, quando aquela moça ficou com a última moeda? Jesus continua te abençoando. Sabe o que ela faz, ou ele faz? Mais 20 reais. Tu está batendo tudo aqui com as palavras que eu preciso. Glória a Deus. Teologia básica, mas com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Davi. Glória a Deus. Então, irmãos, como diz o texto aqui, não é por mera curiosidade histórica que o livro de Atos dos Apóstolos faz parte das Escrituras Sagradas, pois há nele orientações fundamentais sobre como a Igreja do Senhor deve ser conduzida segundo a graça de Deus em Cristo. Hein? E aí, todas essas referências aqui trazem pontos que a Igreja precisa considerar. Hein? Atos 1, de 1 a 3, vai nos mostrar que o Espírito Santo estava operando através dos apóstolos, que Jesus iria continuar o seu ministério através dos apóstolos. O primeiro escrito de Lucas foi o Evangelho segundo Lucas. E quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, ele diz que escreveu o primeiro compêndio a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ora, se Jesus começou no Evangelho, ele continua na igreja. Amém? Por isso que o livro de Atos é um livro que não tem fim. Vocês já repararam? Ele não tem conclusão. Ele para abruptamente, porque ele continua sendo escrito no céu. E cada um de nós é participante desse livro. Louvado seja o Senhor. Já pensou a gente no céu lendo os outros capítulos de Atos? Chegando até na nossa história. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos. É emocionante, né? E finalmente, 10º ponto. A Deus toda glória. Maravilha. Irmãos, quando eu escrevi esse ponto aqui, eu tive o desejo de que ele fosse o primeiro. Né? Primeiro ponto. Mas eu não coloquei como primeiro ponto apenas por uma razão. Porque os 4 primeiros pontos que nós vimos, né, que são princípios, deles resultam os demais. E se eu colocasse a Deus toda a glória como 5º ponto, ele fica, como que perde a sua importância. Mas vocês sabem, a gente deixa a sobremesa para o final. Né? Então esse 10º ponto aqui é o mais importante, é claro. Né? Então, o que ele diz? Segundo os escritos do Novo Testamento, podemos concluir que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, que são chamados de presbíteros e anciãos, mestres, bispos e diáconos, nunca foram termos mencionados como títulos, pois jamais precedem o nome de qualquer discípulo de Cristo nos livros neotestamentários. Ou seja, você nunca vai encontrar o nome apóstolo antes do nome de um apóstolo. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo João, nunca. Nem o próprio Paulo chama a si mesmo como apóstolo Paulo. Ele diz Paulo, chamado para ser apóstolo. Por quê? Porque apóstolo era uma função. O termo apóstolo, quando traduzido para o português, ele significa comissionado. Ou seja, Paulo foi comissionado, ele foi enviado para uma missão por Cristo. Assim como os 12 e outros mais. Né? Lembram daqueles 70, né? Que foram também chamados de apóstolos? Né? Por quê? Porque foram comissionados a irem de 2 em 2 pregando o Evangelho. Então, até mesmo quando a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas dentre os 12, eles escolheram alguém que evidentemente era um daqueles 70 que tinham sido enviados e que tinha estado com Jesus desde o início, porque era um apóstolo também, né? Embora não fosse um dos 12. Então, amados, isso é muito importante entendermos por quê. Porque, embora não seja errado vocês me chamarem, por exemplo, de pastor Alan,
eu preciso compreender que pastorado não é um privilégio. Pastorado não é como se diz no trabalho, uma promoção. Eu fui promovido a pastor. Não. O pastorado é uma missão, é uma função ministerial, é um trabalho que eu tenho que exercer. Ele não me torna melhor do que vocês. Abaixo de Deus nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Nenhum de nós pode salvar a si mesmo. Todos nós precisamos de Cristo para a nossa salvação. Então nós temos que entender que a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E hoje há pessoas que buscam título, não buscam serviço. O pastorado é um serviço. E é o serviço um dos mais desgastantes que há na obra de Deus. Porque cuidar de pessoas, irmãos, não é fácil não. Pastorado não é só pregar a palavra e ensinar a palavra. O pastorado também é você conhecer os irmãos e ajudá-los a permanecerem no caminho. Ajudá-los quando estão com dúvidas, com temores, com problemas de desavença. Quantas vezes minha esposa e eu tivemos que reconciliar casais? Quantas vezes tivemos que ajudar famílias que estavam tendo problemas de desavença? E quantas vezes eu tive que chamar 2 irmãos para um gabinete comigo, porque um não estava falando com o outro. E a gente tem que pôr no gabinete e ouvir o que um tem a dizer, ouvir o que o outro tem a dizer, e o gabinete só termina quando os 2 estão pedindo perdão um para o outro e se abraçando. Né? Então o pastor tem que fazer isso. Alguém na congregação tem que fazer isso, e esse alguém é o pastor. Que tem que manter as ovelhas sempre no caminho que devem andar. E ele mesmo permanecendo nesse caminho. Então, irmãos, temos que orar pelo pastor. Temos que orar pelos pastores. Hein? Temos que orar por nossos pastores. E prosseguindo. O fato é que esses termos revelam diferentes atribuições, segundo os dons que o Senhor mesmo distribui para estabelecer a ordem e a edificação em Cristo de cada congregação. Ainda que não seja errado alguém ser chamado pelo título que define o seu ministério, devemos lembrar que somos todos igualmente irmãos em Cristo, sendo membros do seu corpo, que é a igreja, e que, portanto, todos devemos servir uns aos outros no serviço ao Senhor. Portanto, não permitimos apresentações nos cultos ao Senhor e nem damos oportunidade para a exaltação de homens, mas procuramos dar sempre a Deus toda glória. Sempre a Deus toda glória. Irmãos, ainda que em alguma congregação, até mesmo aqui, né, tenha tido em algum momento alguém cantando sozinho e os demais irmãos sentados ouvindo, e a pessoa dizendo: ah, é para Jesus, irmãos, eu quero cantar um louvor para Jesus. Irmãos, vamos entender uma coisa. Se nós estamos aqui reunidos, né, todos juntos, e alguém quer cantar um louvor, então traga a letra do louvor para todo mundo cantar junto, para todo mundo adorar o Senhor juntos, como o corpo de Cristo que somos. Porque quando não é assim, quando todos estão sentados ouvindo alguém cantar, os que estão sentados, nesse momento, eles estão deixando de participar daquele momento de adoração e se tornam espectadores. E há o risco de quem está cantando, no momento que as pessoas aplaudirem, pensar que ele está sendo aplaudido e não o Senhor. Entendem, irmãos? Por isso que Charles Spurgeon, há mais de um século atrás, ele alertou a igreja. No final do século XIX, ele alertou a igreja, ele que era da igreja batista, ele alertou a igreja batista, porque a igreja batista estava começando a ter coral na igreja, de apresentação. E ele então escreve um texto, que tem até no meu blog, Entretendo bodes ou alimentando ovelhas, onde ele diz que as apresentações iriam atrair pessoas que não estariam interessadas no Evangelho, estariam interessadas em distração, em entretenimento.
E lamentavelmente a Igreja Batista não deu ouvidos ao que ele disse. Quase caindo. Tem café aí, não? Tem café aí, não? Irmão, está precisando de um café. Eu já não tomei café. Então, está precisando de um café. O Roberto já caiu porque se corrompeu. Então. Então, irmãos, onde eu parei? Alguém me lembra? Sim, mas o que eu estava falando? Charles Spurgeon, pois é. Daí o que aconteceu? Do coral foi para o dueto, para o quarteto, né? Para o canto solo, e agora a pessoa vai para o culto, e o tempo que deveria ser destinado ao ensino, à pregação e à oração é destinado a apresentações, até de teatro, né? Não sou contra a apresentação de teatro, mas se for durante o culto eu sou contra, porque está tomando o tempo da palavra, da oração, do ensino para uma apresentação. Irmãos, a minha mãe ela foi recentemente numa igreja no Rio de Janeiro, né, que inclusive eu já preguei lá, e aí ela falou, você não vai acreditar como a igreja está luxuosa, há um luxo a igreja, nem reconheci. É uma igreja que eu preguei lá 10 anos atrás, mais ou menos. E aí teve lá o período de louvor, que foi grande, né, quase 1 hora de louvor. Quando terminou o louvor, começou o teatro. E o teatro nunca que acabava. Aí minha mãe cutucou e falou assim, escuta, que horas que o culto acaba aqui? Não, acaba daqui a pouco. Mas e a pregação? Não, hoje a pregação é assim, é o teatro. O teatro substituindo a palavra. Né? E a gente tem que estar alerta com isso aí. Temos que tomar cuidado com isso aí. Entende, irmãos? A estratégia está no livro de Atos. Eu não vejo no livro de Atos os apóstolos fazendo teatro, né? Compreende? Eu não vejo no livro de Atos Pedro dizendo assim, Maria Madalena, você vai ser a líder do conjunto de mulheres. Né? Não tem isso, irmãos. Não tem. Oração tem. Evangelismo tem. Ensino da palavra tem. Pregação da palavra tem. Mas teatro não tem. Coreografia não tem. Então, nesse ministério, Igreja Bíblica Cristã, nós não vamos cometer o erro que a Batista cometeu, né? Que outras igrejas evangélicas cometeram. A Batista foi a primeira nisso aí. Entende? Então, vamos vigiar, irmãos. Amém. Agora, houve um profeta na Batista, Charles Spurgeon. Ele alertou, ele falou, isso vai dar no abismo. Um passo na direção do abismo, a pessoa já começa a descer a ladeira. Está escrito lá no texto dele, irmãos. Talvez alguns aqui conheçam esse texto de Charles Spurgeon. Alimentando ovelhas, eu entretendo bodes. Irmãos, prosseguindo aqui. Não acabou, né? Eu li tudo. Então, irmãos, pastores, evangelistas, mestres, enfim, irmãos, não é errado que nós exerçamos essas funções. E também não é errado que tenhamos um título que nos define, né? Quantas pessoas nem me chamam pelo meu nome? Uma vez meu filho, Gabriel, né, tinha o quê? Uns 3 aninhos de idade, veio correndo, pai. Aí eu falei, oi meu filho, pai, qual é o seu nome? É pastor? Porque ele só via todo mundo me chamar de pastor, e ele nem sabia meu nome, e ele me chamava de pai, né? Não era pai não, papai, até eu já me lembro, eu estava trabalhando no computador, papai, o que meu filho? Pai, qual é o seu nome? É pastor? Incrível, né? O Gabriel era fora de série. Uma vez eu pedi assim, meu filho, coça as minhas costas. Aí ele, aonde, pai? Aqui no quebra-mola? Criança é o máximo, né? Então, irmãos, dúvidas? Alguma pergunta sobre o que nós acabamos de ver aqui? Nenhuma mesmo? Então, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. São princípios que a gente não pode se desviar, irmãos. Qualquer desvio em qualquer um desses aqui, a gente corre um risco muito grande. Né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Oi, meu irmão. Não há dúvida, não, como o senhor não deixou eu falar, mas eu posso ter uma oportunidade, mais uma vez, sobre a fé. Fala, Gabriel. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê
mas que se espera. Amém. Glória a Deus. Hebreus 11. Ontem, a pessoa chegou, estava dormindo na calçada, de frente com o Vale dos Coqueiros do outro lado, até do outro lado, da Motorola, da Hello Motorola. Eu estava dormindo, a pessoa chegou assim. Está tudo anotado aqui, pastor. Eu estou acompanhando tudo. Eu tenho teologia básica e eu quero avançar muito. Amém. Quero chegar ao doutorado mais uma vez. Assim, tudo que isso aí o Senhor fala para mim, está tudo guardado, vai guardar sempre. O próprio Espírito Santo, membros, a comunidade, nós somos a igreja. Glória a Deus. Não tem placa. Nós somos a igreja, estou começando agora. Nós somos a igreja. Os moradores de rua estão machucados. Mas daqui a pouco eu vou chegar para a casa de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de A Jesus. fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Glória a Deus. Se eu e você temos fé, assim, posso mover essa mesa para cá. Se eu não quiser, ou se eu quiser, Deus, move essa mesa para mim. Eu em pensamento e sonho. Falei, Deus, estou com fome. O Senhor pode me abençoar, Senhor? Chegou um camarada, um amigo. Fez assim, ó. Vou fazer uma coreografia. Jovem, bom dia. Eu falei, bom dia. Senhor, você tem fé em Deus? Tenho sim, Senhor. Está aqui 30 reais. Me deu uma marmita e me deu 30 reais. Só que eu não soube aproveitar. Bebi com todo respeito a todo mundo. Sou usuário de droga assim, com certeza. E daqui a pouco vai chegar uma casa de recuperação mais uma vez. Era a quarta casa. Glória a Deus. Me deu 30 reais. Então, você acredita em Deus? Um cara, sabe como? iFood, delivery. Entendeu? Então, você acredita em Deus? Mexa no celular e tal. Tô perdido aqui. Não falei nada. O cara falou assim, 30 reais. Isso é fé. Porque eu sonhei com uma alimentação, o cara me deu 30 reais. Só que, pela palavra, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se alguém tem um filho, uma filha, na calçada, na rua, na prostituição, nas drogas, continue orando. Porque a Glória a fé Deus. Glória a é o Deus. nosso pastor. Amém. Porque ela Glória a Jesus. Eu queria pedir o evangelista Ney que orasse, porque eu já ia pedir que ele orasse mesmo, né? Aqui no final, pedir uma autorização do pastor. E aí eu queria pedir também, amado, que incluísse o Davi nessa oração, né? Porque foi uma surpresa muito boa ver o quanto ele conhece da palavra. Ele tem uma boa leitura, uma ótima leitura, né? Uma pessoa que pode ser uma bênção nas mãos de Deus. E é por isso que o inimigo está com essa fúria contra ele, porque ele tem um potencial nas mãos de Deus, né? Vamos orar então, isso aí inclui o Davi também na oração, amém? Glória a Deus. Senhor eterno Deus, Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de poder estar aqui reunidos, ouvindo da palavra do Senhor, Pai. Pai, muito obrigado pelo estudo dessa manhã, ó Deus, pelos princípios ao qual o Senhor, Deus, nos coloca, Deus, que devemos seguir e aplicar em nossas vidas, ó Deus, para que nós não venhamos também, Deus, desviar do teu caminho, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço pela vida, Senhor Deus, do teu filho, do teu servo, o Pai amado e poderoso que tem lutado, Deus, nesse caminho, Deus, para permanecer nele, a vida do Davi, Senhor, oh Deus, sabemos, ó Deus, que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Pai, nós rogamos a Ti, Deus, que o Senhor, Deus, possa o libertar, Deus, de toda cadeia, de toda opressão, de todo vício, Pai, que está sobre a tua vida. Pai, pedindo a restauração da sua vida, Senhor. Ele é teu servo,
servo, Ele é Teu filho, Ele conhece a Tua palavra, Pai. E o Senhor é amor, Deus, como a palavra do Senhor foi nos ensinado nessa manhã. Oh, Pai, nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai do Davi, liberta, Deus, a tua alma, liberta, Senhor Deus, ele do pecado, liberta ele, Deus, das cadeias, Deus, que tem prendido ele. Pai, nós acreditamos no Senhor, como Davi diz, Senhor Deus, pela fé, Deus, nós cremos que o Senhor pode mover na sua vida o sobrenatural, e por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fica à vontade. Amém. Irmãos, 3 minutos para quem quiser ir no banheiro, beber uma água, que nós vamos dar início ao culto. Amém? Amém. Vocês conhecem o Espírito da Verdade? Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei. Já tinha selecionado ele. Isso. Pois meu Só que num corpo ritmo mais alegre, ele é um ritmo mais suave, né? nunca me Mas vou colocar aí. Espírito da Verdade. Amém. faz de ti